Capítulo 1. Eu jamais me sentira tão relegado, sem esperanças e abatido. Até mesmo nos desertos desolados do planalto de Shantung, a uns 7.000 metros acima do nível do mar, onde os ventos cheios de detritos e abaixo de zero chicoteavam e reduziam a feridas sangrentas a qualquer superfície exposta da pele, eu me sentira mais aquecido do que agora. Por lá, o frio não fora tão terrível quanto a frialdade assustadora que me sentia no coração. Estava deixando minha amada Lhasa, e ao me voltar e ver lá longe as figuras minúsculas sobre os telhados dourados da Potala, vi acima delas um papagaio solitário a balouçar e oscilar na brisa leve, como a dizer: adeus, teus dias de soltar papagaios acabaram e vais agora tratar de coisas mais sérias. Para mim, o papagaio era um símbolo, um papagaio na imensidão azul do céu preso a seu lar por cordão fino. Eu partia para a imensidade do mundo além do Tibete, mantido por aquele fino cordão de meu amor por Lhasa. Ia para um mundo estranho e terrível além da minha terra pacífica. Estava realmente desolado quando voltei as costas à minha pátria, e juntamente com os outros viajantes segui a cavalo para aquele grande muro desconhecido. Meus companheiros de viagem também não estavam satisfeitos, mas tinham o consolo de saber que depois de deixar-me em Chungking, a 1.800 quilômetros de distância, poderiam partir de volta para casa. Regressariam e em sua jornada de volta teriam o grande consolo de saber que a cada passo diminuía a distância que os separava de casa. Eu teria de continuar para sempre em terras estranhas, vendo gente desconhecida e passando por experiências cada vez mais estranhas. A profecia, feita com referência a meu futuro, quando estava com 7 anos de idade, dissera que eu entraria em mosteiro lamaísta e seria inicialmente preparado como Shela, indo depois ter a posição de trapa e assim por diante, até que, chegada a ocasião, pudesse passar no exame para tornar-me um lama. A partir desse ponto, ao que os astrólogos haviam dito, devia abandonar o Tibete, deixar meu lar, deixar tudo quanto amava e partir para o que chamávamos a China bárbara. Viajaria para Chungking e estudaria para tornar-me médico e cirurgião. De acordo com os sacerdotes astrólogos, seria envolvido em guerras, cairia prisioneiro de povos estranhos e teria de erguer-me acima de todas as tentações e sofrimentos para auxiliar os necessitados. Disseram-me que minha vida seria dura e que sofrimento, dor e ingratidão seriam meus companheiros constantes. Como estavam certos! Assim é que, com essas emoções no espírito, e não eram pensamentos alegres de modo algum, dei a ordem para prosseguir a viagem. Como medida de precaução, quando estávamos pouco depois de havermos perdido Lhasa de vista, desmontamos dos cavalos e verificamos se os mesmos estavam confortavelmente arreados e se as células não se achavam apertadas ou frouxas demais. Nossos cavalos deveriam ser companheiros constantes na viagem e tínhamos de cuidar deles pelo menos tão bem quanto cuidávamos de nós próprios. Tendo isso resolvido, e quanto mais o consolo de saber que nossas montarias estavam bem, montávamos novamente e passamos a encarar o caminho a percorrer com um olhar decidido, prosseguindo na jornada. Estávamos no início de 1927, quando partimos de Lhasa e seguimos devagar, muito lentamente, a Chotang, à margem do rio Brahmaputra. Havíamos tido muitas discussões quanto à rota mais conveniente a seguir, e aquela, passando pelo rio e por Kantin, fora recomendada como a melhor. O Brahmaputra é o rio que conheço bem, tendo voado sobre uma de suas nascentes numa cordilheira dos Himalaias, quando tivera a sorte de voar num papagaio. Nós, no Tibete, encarávamos aquele rio com reverência, mas nada semelhante à reverência que lhe dedicavam em outras partes do mundo. Centenas de quilômetros mais adiante, onde ele vai ter a Baía de Bengala, consideravam-no sagrado tanto quanto o Benares. Era o Brahmaputra, ao que nos asseveravam, que formava a Baía de Bengala. Nos primeiros dias da história, o rio fora rápido e profundo, e enquanto acorria quase em linha reta, vindo das montanhas, levara o solo macio e formara aquela baía maravilhosa. Nós seguíamos o rio pelos passos entre montanhas e assim chegamos a Sikang. Nos dias que já se iam longe, dias felizes quando eu era muito jovem, Sikang fizera parte do Tibete, do qual formara uma província. Depois disso, os ingleses haviam efetuado uma incursão em Lhasa e em seguida os chineses tinham se animado a invadi-la, capturando-a então. Com decisão assassina, haviam entrado naquela parte do país, matado, estuprando e pilhando, apoderando-se de Sikang, onde instalaram uma administração de funcionários chineses.
gente que perdera as boas graças em outras partes e era enviada para lá como forma de castigo. Infelizmente para eles, o governo central chinês não lhes proporcionava qualquer auxílio, pelo que tinham de arrumar o melhor possível por conta própria. Verificamos que tais funcionários chineses eram simples fantoches, homens indefesos e incapazes e motivo de risada para os tibetanos. Muitas vezes, é claro, fazíamos de conta estar obedecendo a eles, mas isso era pura cortesia. Quando nós voltávamos as costas, seguíamos como antes, fazendo o que desejávamos fazer. Nossa viagem prosseguiu sem paradas maiores e fazíamos as mesmas de modo a chegarmos a um mosteiro lamaísta onde pudéssemos pernoitar. Sendo eu um lama, na verdade abade, encarnação reconhecida, recebíamos o melhor acolhimento que os monges podiam proporcionar. Além disso, eu viajava sob a proteção pessoal do Dalai Lama e isso fazia muita diferença. Prosseguimos para Canting, cidade comercial muito famosa e renomada pela venda de iaques, porém ainda mais reconhecida como centro explorador de chá em forma de tabletes, que achávamos tão saboroso no Tibete. Esse chá era trazido da China, mas na forma comum de folhas, porém mais ou menos tornado uma berragem química. Continha chá, fragmentos de graveto, soda, salitre e algumas outras coisas, porque no Tibete o alimento não era mercadoria tão abundante quanto ocorre em outras partes do mundo. E nosso chá tinha de servir como forma de sopa, bem como comida. Em Cantin, o chá é misturado e transformado em blocos, ou tabletes, como os designam mais comumente. Esses tabletes serão de formato e peso tais que pudessem ser carregados por cavalos, e mais tarde pelos iaques, que os levariam pelas montanhas altas até Lhasa, onde seriam vendidos no mercado e transportados para o restante do Tibete. Os tabletes de chá deviam apresentar formas e dimensões especiais, mas precisavam também ser especialmente acondicionados, de modo que se um cavalo tropeçasse ou atravessar um riacho da montanha e deixasse a carga cair no mesmo, nenhum prejuízo adviria do acidente. Eram tabletes acondicionados em couro verde, ou como se chama às vezes, em couro cru, sendo então rapidamente imersos na água. Depois disso eram postos nas rochas para secarem ao sol. Enquanto isso ocorria, eles lhe encolhiam de modo notável, comprimindo o conteúdo de modo absoluto. Ao secarem, os couros adquiriam aparência marrom, tornando-se duros como baquelite, mas eram muito mais fortes. Qualquer desses couros, quando seco, podia rolar em costa de uma montanha e chegar ao fundo sem sofrer qualquer dano. Podia cair dentro de um rio e ficar ali uns 2 dias, pois quando retirado e seco ao sol, tudo estaria intacto em seu interior. Nenhuma água teria entrado e ainda nada estaria inutilizado. Nossos tabletes de chá em suas peles de couro seco encontravam-se entre os produtos mais higienicamente embalados do mundo. E diga-se de passagem, o chá muitas vezes era usado como moeda. Um comerciante ou mercador que não tivesse dinheiro corrente em seu poder valia-se de um tablete de chá para assim comprimido e o negociava, de modo que não havia necessidade alguma de pensar em dinheiro enquanto a criatura dispusesse de tabletes de chá. Canting causou-nos certa impressão com sua agitação e movimento comercial. Estávamos acostumados apenas à nossa própria cidade de Lhasa, mas ali víamos gente de muitos países distantes, como o Japão, Índia, Birmânia e mais os povos nômades vindo de regiões além das montanhas Takla. Perambulamos pela praça do mercado, misturados aos comerciantes e mercadores, ouvindo as vozes estranhas e diversas línguas ali utilizadas, e estivemos lado a lado com montes de religião diferente, da seita Zen e outras. Então, maravilhados ante aquelas novidades, prosseguimos na direção de pequeno mosteiro lamaísta, na estrada além de Cantin. Ali já éramos esperados. Na verdade, nossos anfitriões estavam bastante preocupados com o fato de não termos chegado, pelo que explicamos a visita à praça do mercado, olhando e ouvindo o que se passava por lá. O abade acolheu-nos muito bem e ouviu com avidez o que tínhamos a contar sobre o Tibete, as notícias que trazíamos, pois víamos do centro de estudos a Potala éramos homens que tinham estado no Planalto Shangtang e havíamos visto grandes maravilhas por lá. Nossa fama, em suma, já chegara a Cantin antes de nós. Cedo da manhã seguinte, depois de termos comparecido ao serviço do templo, partimos novamente pela estrada, levando pequena quantidade de comida de tsampa. A estrada era uma simples trilha estreita e de chão batido, seguido pelas encostas de um desfiladeiro, e lá embaixo havia árvores, em número maior do que qualquer de nós pudera ver antes. Algumas encontravam-se parcialmente ocultas pelo nevoeiro que se erguia de uma cachoeira. Rododendros gigantes também cobriam o desfiladeiro, enquanto o chão estava tapetado por flores de cores diversas.
pequenas flores de montanha que aromatizavam o ar e traziam sua cor para adornar o cenário. Nós, entretanto, estávamos oprimidos e abatidos pelo pensamento de que deixávamos nosso país e oprimidos pela densidade do ar. Por todo o tempo descíamos cada vez mais e a dificuldade em respirar aumentava na mesma proporção. Uma outra dificuldade nos afligia. No Tibete, onde o ar é frio, a água ferve a temperatura mais baixa, e nos lugarejos mais altos podíamos beber o chá que na verdade estava fervendo ainda. Mantínhamos o chá e a água no fogo até que as bolhas de ar indicassem estar fervendo. De início, naquela terra mais baixa, sofremos bastante com lábios queimados enquanto tentávamos verificar a temperatura da água. Era nosso hábito beber o chá vindo diretamente do fogo em ebulição. Tínhamos de fazer isso no Tibete, pois de outra maneira o frio intenso tiraria todo o calor do chá. Naquela época não tínhamos conhecimento do fato de que o ar mais denso alterava o ponto de ebulição da água, e tampouco nos ocorreu o pensamento de que era possível esperar que a água fervente esfriasse um pouco, sem o perigo de que se congelasse em seguida. Encontrávamos grande dificuldade para respirar, pois o peso do ar apertava-nos peito e pulmões. De início julgávamos tratar-se da emoção por deixar nosso amado Tibete, mas verificamos depois que estávamos sufocando, afogados pelo ar. Em nenhuma ocasião anterior qualquer um de nós estivera a menos de 300 metros de altitude. Lhasa estava a 3.600 metros, sendo frequentemente irmos a altitudes maiores, como no caso do Planalto Shanktang, onde estivemos acima de 6.600 metros. No passado tínhamos ouvido muito a respeito dos tibetanos, que haviam deixado Lhasa para tentar a sorte nas terras mais baixas. Diziam os boatos que eles tinham morrido após meses de sofrimento com pulmões estourados. As narrativas feitas pelas mulheres idosas da Cidade Santa haviam certamente explorado muito a afirmação de que quem deixasse Lhasa para as terras mais baixas encontrava a morte dolorosa. Eu sabia que isso não era verdade, pois meus próprios pais tinham estado em Xangai, onde eram donos de muitas propriedades e voltados sãos e salvos. Eu teria pouco contato com meus pais, pois eram gente muito ocupada em posição tão alta que não podiam dedicar tempo a nós, seus filhos. Minhas informações tinham sido obtidas junto aos empregados da casa, mas agora eu me via seriamente perturbado pelas sensações que nos assaltavam. Os pulmões pareciam esturricar e a sensação era de termos fitas de ferro ao redor do peito, impedindo a respiração. Cada alento era um penoso esforço, e se andássemos com rapidez demasiado, éramos atacados por dores como as de queimadura. À medida que seguimos a viagem, descendo cada vez mais, o ar se fazia mais e mais denso e a temperatura mais elevada. Para nós, aquele era um clima terrível. Em Lhasa, no Tibete, o clima era muito frio, sem dúvida, mas um frio seco e sadio. E em condições assim, a temperatura pouco importava. Mas agora, naquele ar espesso e com tanta umidade, estávamos quase incapacitados de raciocinar e continuar a jornada. Houve um momento em que os outros procuraram convencer-se a ordenar o retorno de todos a Lhasa, dizendo que morreríamos se persistíssemos naquela aventura aloucada. Pensando na profecia, entretanto, não aceitei a ideia e assim prosseguimos, e à medida que a temperatura subia, tornávamos-nos zonzos, quase inebriados e parecíamos estar com dificuldades visuais. Já não víamos tão longe quanto antes ou com tanta clareza, e nosso cálculo de distâncias mostrava-se inteiramente errado. Muito mais tarde é que encontrei explicação para isso. No Tibete existe o ar mais puro e limpo do mundo, onde se pode enxergar coisas a 90 quilômetros ou mais e com tal clareza que elas parecem estar a 18. Ali no ar denso das terras baixas não podíamos ver tão longe, e o que se via estava deformado pela própria espessura do ar e suas impurezas. Por muitos dias prosseguimos a jornada, descendo sempre e passando por florestas, onde havia árvores em número muito maior do que qualquer de nós jamais imaginara possível. Não existe muita madeira no Tibete, nem tantas árvores, e por algum tempo não pudemos deixar de desmontar dos cavalos e correr para os diferentes tipos de árvores, tocando-as, cheirando-as. Eram inteiramente estranhas para nós em número tão grande. Os rododendros eram nossos conhecidos naturalmente, pois tínhamos muitos no Tibete. A flor dessa árvore, na verdade, era um artigo de luxo da culinária, quando devidamente preparada. Prosseguimos na viagem, maravilhando-nos diante do que víamos, maravilhando-nos também diante da diferença entre aquelas paragens e o nosso próprio país.
Não posso dizer quanto tempo levamos na viagem, quantos dias ou horas, porque tais medidas de tempo não nos interessavam de modo algum. Tínhamos muito tempo, nada sabíamos a respeito da agitação e azáfama da civilização, e tampouco nós teríamos importado com isso se soubéssemos. Cavalgávamos 8 ou 10 horas por dia e pernoitávamos em mosteiros situados em pontos convenientes de nossa jornada. Nem todos eram de nossa própria forma do budismo, mas isso não fazia diferença, pois éramos sempre acolhidos. Conosco, os verdadeiros budistas do Oriente, não há rivalidade, atrito ou rancor, e um viajante era sempre bem-vindo. Como era de nosso hábito, participávamos de todos os serviços enquanto estávamos lá. Não perdíamos ocasião de conversar com os monges tão prontos a nos acolher, e muitos foram as narrativas estranhas que nos apresentaram a respeito das condições de mudança na China. Como a velha ordem de paz estava mudando, como os russos, os homens do urso, estavam procurando doutrinar os chineses com ideais políticos, que a nós pareciam inteiramente errados. Ao que entendíamos, os russos pregavam o seguinte: o que é teu é meu, e o que é meu continua sendo meu. Os japoneses também, ao que nos diziam, estavam criando dificuldades em diversas partes da China. A coisa parecia ser uma questão de superpopulação. O Japão estava produzindo um número excessivo de crianças e alimentos em quantidades insuficientes, de modo que, para solucionar o problema, procuravam invadir povos pacíficos, roubá-los como se apenas os japoneses tivessem valor. Finalmente partimos de Xikang e atravessamos a fronteira para Shenchuan. Alguns dias mais e chegamos às margens do rio Yangtze, e ali numa pequena aldeia paramos certa tarde. Paramos, não por termos chegado ao nosso ponto de pernoite, mas por haver uma multidão fervilhante à frente em reunião política de algum tipo. Abrimos caminho em meio ao povo e, como éramos todos bastante corpulentos, não encontramos dificuldade nisso. Chegando à frente do grupo, lá estava um homem branco e alto, em pé sobre um carro de bois, gesticulando e falando das maravilhas do comunismo, tentando exortar os camponeses a que se sublevassem e matassem os donos das terras. Sacudia papéis com fotografias mostrando um homem de barba e feições nítidas, a quem chamava Salvador do Mundo. Não ficamos impressionados com o retrato de Lenine, entretanto nem com a falação daquele homem, e nos afastamos dali com desagrado, seguindo viagem pelos poucos quilômetros restantes a fim de chegar ao mosteiro onde pretendíamos pernoitar. Havia mosteiros lamaístas em diversas partes da China, bem como os mosteiros e templos chineses, pois algumas pessoas, notadamente em Xikang, Shenchuan e Xangai, preferem a forma do budismo tibetano, de modo que nossos mosteiros lamaístas já estavam para ensinar a quem necessitasse de nosso auxílio. Jamais procurávamos converter as pessoas e nunca pedíamos que viessem ter conosco, pois acreditávamos que todos têm a liberdade de escolher. Mas não sentíamos amor algum pelos missionários que corriam os lugares arrengando e dizendo que os ouvintes deviam entrar por esta ou aquela religião para poderem salvar-se. Sabíamos que quando uma pessoa desejasse, podia tornar-se lamaísta sem qualquer persuasão de nossa parte. E sabíamos como os missionários chegados ao Tibete e China despertavam riso. Uma das anedotas comuns era de que as pessoas fingiam converter-se apenas para receberem os presentes e demais vantagens oferecidas pelos missionários. E o que é mais, os tibetanos e a antiga ordem dos chineses eram gente educada, procurando incentivar e alegrar os missionários, levando-os a crer que estavam obtendo algum êxito em seus esforços convertedores. Mas nem por um instante acreditavam no que eles diziam. Sabiam que tinham a crença deles, mas preferíamos a nós. A viagem prosseguiu e tomamos o caminho à beira do rio Yangtze, que mais tarde eu iria conhecer tão bem por tratar-se de roteiro mais agradável. Ficávamos fascinados na contemplação das embarcações do rio, pois jamais havíamos visto antes as mesmas, embora alguns tivessem visto fotografia e eu um navio a vapor em sessão especial de clarividência em companhia do meu guia, o Lama Miguel Dundup. Mas isso é apresentado com mais detalhes em outra parte do livro. No Tibete, nossos barqueiros usavam coracles, barquinhos de estrutura muitíssimo leve, cobertos por couro de iaque que recebiam 4 ou 5 pessoas, além do tripulante. Muitas vezes havia um passageiro que não pagava a travessia, o bode companheiro do barqueiro, mas que também desempenhava um papel na terra, pois ali chegados o dono
punha em seu lombo os pertences pessoais, a trouxa de cobertores, enquanto suspendia o barquinho aos ombros e escalava as margens rochosas para evitar as corredeiras que de outra forma reduziriam a pequena embarcação a frangalhos. Havia ocasiões em que um lavrador que desejasse cruzar o rio usava uma pele de bode ou de iaque com as pernas e outras aberturas vedadas. Usava o dispositivo tal como os ocidentais utilizam as nadadeiras. Mas, agora, estamos interessados em ver barcos de verdade com velas latinas batendo ao vento. Certo dia, paramos diante de águas rasas, intrigados com o que víamos, pois dois homens andavam no rio tendo em si uma comprida rede. À frente deles, dois outros batiam na água com pedaços de pau, gritando de modo horrível. Pensamos de início tratarem-se de loucos, e os que traziam a rede vinham atrás pretendendo capturá-los para interná-los em lugar seguro. Observamos a cena então a um sinal convencional dado por um deles. O ruído terminou, e os dois da rede andaram juntos, de modo a cruzar as trajetórias. Entre si, eles puxavam bastante as duas extremidades da rede e a arrastaram para a praia. Na margem arenosa, abriram a rede e boa quantidade de peixes brilhantes e aos pulos caíram no chão. Isso nos deixou chocados, pois nunca matávamos, acreditando ter muito errado matar qualquer criatura. Em nossos rios no Tibete, os peixes vinham tocar a mão de alguém que a estendesse na água em sua direção. Retiravam alimentos das mãos de quem oferecesse e não tinham qualquer receio do homem, tornando-se muitas vezes afeiçoados aos mesmos. Mas ali na China eram apenas alimento. Ficamos a imaginar como os chineses podiam afirmar-se budistas quando matavam de forma tão gritante para o seu próprio proveito. Havíamos perdido tempo demais sentados à beira do rio por 1 hora, talvez 2, e não pudemos chegar ao mosteiro aquela noite. Resignamo-nos a isso e nos preparamos para acampar ao lado do caminho. Um pouco à esquerda, entretanto, havia um bosque pelo qual o rio passava e para lá seguimos, desmontando e amarrando os cavalos de modo que pudessem comer o que, ao nosso ver, era a luxuriante vegetação rasteira. Foi uma questão simples, a de juntar gravetos e acender o fogo onde fervemos o chá e comemos nosso tsampa. Por algum tempo ficamos sentados ao redor da fogueira conversando sobre o Tibete, falando do que tínhamos visto na viagem e de nossos planos para o futuro. Um por um os meus companheiros de jornada bocejaram, viraram-se para o lado, abrigando-se nos cobertores e adormecendo. Finalmente, quando as brasas da fogueira se apagaram, eu também me enrolei no cobertor e deitei, mas não para dormir. Pensava em todas as dificuldades atravessadas, lembrei-me de quanto deixei meu lar aos 7 anos de idade, ingressando no mosteiro lamaísta, pensei nas vicissitudes e dureza do preparo rigoroso ali recebido. Pensei em minhas expedições ao Planalto Shangtang e pensei também no mais alto, como chamávamos o Dalai Lama, e inevitavelmente em meu amado guia, o Lama Miguel Dundup. Sentia-me muito mal, tomado por apreensões e coração aflito, e embora me pareceu que o campo ao redor se iluminava como sob o sol do meio-dia, olhei ao redor espantado e vi meu guia à minha frente. Lobzang, Lobzang, exclamou ele, por que você está tão desalentado? Já esqueceu? O minério de ferro pode achar que o torturam sem sentido na fornalha, mas tornado em lâmina de aço temperado ele vê melhor. Você passou maus momentos, Lobzang, mas tudo foi para um fito bom. Como debatemos tantas vezes, isto é apenas um mundo de ilusão, um mundo de sonhos. Você ainda tem muitas dificuldades a enfrentar, muitas provas duras, mas triunfará. Sobrepujará as provas e dificuldades e no fim realizará a tarefa que encetou. Esfreguei os olhos, mas logo me ocorreu logicamente que o Lama Miguel Dundup viera ter comigo mediante viagem astral. Eu próprio fizera coisas assim com frequência, mas aquela fora tão inesperada. Servia para demonstrar de modo mais patente que ele pensava em mim por todo o tempo, ajudando-me com os seus pensamentos. Por algum tempo nós falamos sobre o passado, examinando minhas debilidades e sentindo, com um brilho cálido e transitório de felicidade, os muitos momentos bons que tínhamos passado juntos como pai e filho. Ele mostrou, com o emprego de quadros mentais, algumas das dificuldades que eu enfrentaria mais tarde, e de modo mais alegre o êxito que coroaria meus esforços a despeito de todas as tentativas feitas por impedi-lo. Depois de um tempo indeterminado, o brilho dourado se desfez enquanto meu guia reiterava as palavras finais de esperança e incentivo. Tendo-as por pensamentos predominantes, enrolei-me no cobertor sob as estrelas da noite gelada e consegui adormecer.
Na manhã seguinte, despertamos cedo e preparamos a primeira refeição do dia. Como era de costume, realizamos o serviço religioso matutino, em que eu, sendo o membro eclesiástico mais elevado, oficiei, e depois prosseguimos na viagem pela trilha do chão batido ao lado do rio. Por volta do meio-dia, verificamos que o rio voltava-se para a direita e a trilha seguia em frente, pelo que o acompanhamos. Terminou no que nos pareceu uma estrada bastante larga. Na verdade, como sei hoje, era estrada de segunda categoria, mas jamais havíamos visto antes qualquer estrada daquele tipo feita pelo homem. Seguimos a cavalo por ela, maravilhando-nos com sua superfície e com o contorno de não ser preciso prestar atenção às raízes nas quais era preciso esquivar-nos ou buracos no chão. Seguimos por ali, imaginando que em 2 ou 3 dias chegaremos a Chung King. E foi quando alguma coisa na atmosfera, algo sem explicação, fez com que nos entreolhássemos inquietos. Um de nós olhou para o horizonte distante e logo se pôs em pé sobre os estribos, alarmado, olhos arregalados e gesticulando. Olhem, avisou, aí vem uma tempestade de poeira. Apontava à frente para onde se via com clareza uma nuvem entre cinzenta e negra, aproximando-se com grande rapidez. No Tibete, há tempestades de poeira, nuvens de ar sujo que se movem com velocidade de 140 km/h ou mais, e das quais todos têm de proteger-se, menos os iaques, cujos pelos grossos os defendem de tal perigo. Mas todas as demais criaturas, em especial os seres humanos, têm a pele rasgada e tornada em feridas pelos detritos cortantes que arranham rostos e mãos. Ficamos desconcertados diante daquilo, pois era a primeira tempestade de poeira que encontrávamos desde nossa partida do Tibete, e olhamos ao redor para ver onde poderíamos encontrar abrigo. Não parecia haver coisa alguma adequada para isso. Porém, e consternados, verificamos que a nuvem era acompanhada por sons dos mais estranhos, o mais estranho de todos quanto havíamos ouvido até então. Assemelhava-se a algo como uma trombeta de templo, tocada por aprendizes absolutamente incapazes de distinguir os tons, ou como julgávamos, tomados de apreensão, assemelhava-se a legiões do demônio marchando ao nosso encontro. Era o som da coisa, trum, trum, trum. O ruído aumentava com rapidez e se fazia cada vez mais estranho, acompanhado por batidas e sacudidelas. Estávamos com medo demais para fazer qualquer coisa, quando assustados demais para pensar. A nuvem de poeira veio em nossa direção cada vez mais depressa e nos tornamos apavorados e quase paralisados de medo. Pensamos outra vez nas nuvens de poeira do Tibete, mas por certo nenhuma delas se acometera com tanto estardalhaço. Em pânico, olhamos novamente ao redor, buscando qualquer tipo de abrigo onde pudéssemos estar a salvo daquela tempestade terrível que desabava sobre nós. Os cavalos, no entanto, foram muito mais rápidos do que nós na tomada de decisão quanto ao que fazer, pois romperam a formação, empinando e refugando. Tive a impressão de ver cascos voando no ar e meu cavalo emitiu um relincho dos mais ferozes, parecendo dobrar-se ao meio. Houve um puxão estranho e a sensação de que alguma coisa se partira. Oh, minha perna foi arrancada, pensei, e logo meu cavalo e eu nos separamos. Voei pelo ar em trajetória de arco e caí de costas ao lado da estrada aturdido. Rapidamente a nuvem de poeira se aproximava e vi dentro dela o próprio demônio, um monstro negro e cheio de rugidos, sacudindo-se e estremecendo. A coisa veio e passou por nós, caído de costas, a cabeça dando voltas. Eu vira o meu primeiro veículo a motor. Velho, surrado, caminhão americano, viajando no que era sua ruidosa velocidade máxima, dirigido por sorridente chinês. O fedor que emanava daquilo, hálito do demônio, foi o nome que lhe demos posteriormente. Uma mistura de gasolina, óleo e estrume, e a carga de esterco que transportava estava caindo aos poucos. Uma porção dela veio tombar com um plof ao meu lado. Com seu barulho infernal, o caminhão passou, deixando atrás de si nuvem de poeira sufocante e um fio de fumaça negra do escapamento, e logo se tornava um pontinho oscilante à distância, passando de um ao outro lado da estrada, o ruído diminuindo e logo terminando. Olhei ao redor em meio ao silêncio que se formara. Não via sinal algum de meus companheiros e o que talvez fosse pior, não tinha qualquer vestígio do meu cavalo. Estava ainda tentando desembaraçar-me, pois a parte rompida da barrigueira do cavalo viera enrolar-se em minhas pernas, e nisso os demais apareceram um a um, parecendo envergonhados e muito nervosos, temendo o aparecimento de outro daqueles demônios.
Ainda não sabíamos o que tínhamos visto, a coisa fora muito rápida e as nuvens de poeira tinham obscurecido boa parte da visão. Os demais desmontaram muito encabulados, ajudando-me a limpar a poeira da estrada que se prendera às minhas roupas. Finalmente tornei-me apresentável, mas onde estava aquele cavalo? Meus companheiros tinham vindo de todas as direções, mas nenhum deles vira minha montaria. Olhamos ao redor, chamamos o animal e examinamos a poeira do chão à busca de rastros, mas não havia. Pareceu-nos que o desgraçado animal pulara sobre o caminhão e fora levado por ele. Não foi possível encontrar vestígio algum e nós nos sentávamos ao lado da estrada a fim de debater o que fazer. Um dos companheiros ofereceu-se para ficar numa choça próxima, de modo que eu poderia ficar com seu cavalo e ele o apanharia de volta quando os demais regressassem depois de me haverem deixado em Chungking. Mas rejeitei de modo terminante o oferecimento. Sabia tão bem quanto ele que ele queria descansar e isso não solucionaria o mistério do desaparecimento do cavalo. Os animais de meus companheiros relincharam. E de uma choça de camponês chinês, próxima de nós, um cavalo relinchou em resposta, mas logo o relincho foi abafado, como se alguém houvesse coberto as narinas do animal com as mãos. Logo percebemos o que ocorrera, entreolhamo-nos e nos preparamos para agir no mesmo instante. Ora essa! Por que motivo estaria um cavalo dentro daquela habitação miserável? O aspecto da construção não permitia supor que o seu dono pudesse ser o dono de um cavalo. E era óbvio que o animal estava sendo escondido de nós. De pé, procuramos ao redor para encontrar bons porretes, mas como não os havia à mão, cortamos pedaços de árvores mais próximas e partimos para a cabana em grupo decidido, desconfiando do que acontecera. A porta era uma coisa mal feita, tendo pedaços de couro por dobradiças, e nossas batidas educadas não obtiveram resposta. Reinava silêncio absoluto no interior da choupana. Nossas exigências rudes para que nos deixassem entrar não trouxeram qualquer resposta. Mas antes um cavalo relinchara lá dentro e o relincho fora abafado por alguém. Assim é que desferimos um ataque feroz à porta, que por instantes resistiu, mas quando as tiras de couro deram sinais de ceder e a porta se inclinava e parecia prestes a cair, alguém abriu apressadamente por dentro. Lá estava um chinês enrugado, o rosto desfigurado pelo terror. Tratava-se de um tugúrio em péssimo estado e imundo, e o homem parecia mais um saco de trapos velhos. Isso, no entanto, não nos interessava. Lá dentro estava meu cavalo tendo um saco enfiado no focinho para não relinchar. Nós não estávamos muito satisfeitos com o chinês e indicamos tal estado de espírito de modo inequívoco. Sob a pressão do interrogatório, reconheceu ter tentado roubar o animal. Éramos monges ricos, disse ele, poderíamos perder um ou dois cavalos. Ele era apenas um camponês muito pobre. Pela expressão de seu rosto, pensava que íamos matá-lo, e devíamos estar com fisionomias de gente pouquíssimo amistosa. Tínhamos viajado mais de 1000 quilômetros e estávamos cansados e de aspecto endurecido, mas não alimentávamos qualquer intuito malfazejo quanto ao homem, e nosso conhecimento conjunto da língua chinesa bastou para transmitir-lhe nossas opiniões a respeito do que fizera, o fim provável que teria na vida e o destino inevitável que encontraria na próxima. Tirando isso de nossas mentes e implantando-o com firmeza na dele, arreamos novamente o animal, verificando com cuidado se a barrigueira estava segura e partimos para Chungking. Pernoitamos no mosteiro lamaísta, que era pequeno, muito pequeno. Tinha 6 monges, mas foi-nos proporcionada toda a hospitalidade. A noite seguinte seria a última de nossa viagem. Chegamos a um mosteiro, onde, como representantes do mais alto, fomos acolhidos com aquela cortesia a que nos havíamos habituado. Mais uma vez recebemos alimento e acomodações, participamos dos serviços religiosos e conversamos até tarde sobre os acontecimentos no Tibete, nossas jornadas aos planados setentrionais e o Dalai Lama. Fiquei muito satisfeito ao verificar que até mesmo ali o meu guia, o Lama Miguel Dundupi, era bem conhecido, e me interessei em conhecer um monge japonês que estivera em Lhasa e estudar a nossa forma de budismo tão diferente da que o Zen cultiva. Houve muita conversa sobre transformações e mudanças iminentes na China e sobre revolução, uma nova ordem na qual todos os latifundiários seriam roubados e os camponeses analfabetos lhes tomariam o lugar. Agentes russos eram encontrados por toda parte, prometendo maravilhas, mas sem realizar nada, absolutamente nada de construtivo. Ao nosso ver, os russos eram agentes do demônio, perturbando e corrompendo como a praga que ataca e destrói o corpo. O incenso já chegava ao fim
sendo substituído. Chegava novamente ao fim, era mais uma vez substituído e continuávamos conversando, cheios de presságios, quanto às transformações funestas que se efetuavam. Os valores humanos estavam sendo distorcidos. As questões da alma não eram consideradas de valor naqueles dias, mas apenas o poder efêmero. O mundo se tornara um lugar muito doentio, as estrelas adiantavam-se no céu e continuamos conversando e finalmente nos deitamos, um por um onde devíamos dormir. De manhã sabíamos que a jornada terminaria. A minha jornada por algum tempo, mas os companheiros regressariam ao Tibete, deixando-me sozinho em um mundo estranho e sem bondade, onde a força era alheia. O sono não veio com facilidade a mim naquela noite. De manhã, após os serviços costumeiros no templo, bem como a excelente refeição, partimos novamente na estrada para Chungking, tendo os cavalos bem descansados. O tráfego apressava-se mais intenso agora e caminhões, bem como veículos a motor de diversos feitios surgiam com frequência. Os cavalos tornavam-se inquietos, assustados, pois não estavam acostumados ao ruído desses veículos, bem como ao cheiro de gasolina queimada, que era uma fonte constante de irritação para eles. Permanecer em nossas salas altas era um esforço, na verdade. Interessamo-nos ao ver gente trabalhando nos campos terraceados, adubados com excremento humano. Os lavradores envergavam roupas azuis, aquele azul da China, e pareciam todos eles idosos, mostrando-se muito cansados. Moviam-se apaticamente, como se a vida fora encargo demasiado em seus ombros, ou como se o espírito estivesse esmagado e nada mais houvesse para justificar a vida e a luta. Homens, mulheres e crianças trabalhando juntos. Nós prosseguimos na jornada, seguindo ainda um rio que tínhamos tomado alguns quilômetros antes, e chegamos finalmente ao ponto de onde podíamos divisar as encostas altas, sobre as quais fora construída a velha cidade de Chungking. Para nós era a primeira visão de qualquer cidade digna de nota fora do Tibete. Paramos e olhamos, fascinados, mas meu olhar refletia bastante receio pela vida nova que estava à frente. No Tibete eu fora elemento de poder mediante minha patente, realizações e ligação estreita com o Dalai Lama. Agora chegara uma cidade estrangeira como estudante. Lembrei-me com absoluta clareza. Filha da puta. Lembrei-me com absoluta clareza das dificuldades e durezas atravessadas em dias anteriores, de modo que olhava a cena diante de mim sem sentir prazer. Aquilo, eu bem o sabia, era apenas um degrau na longa escada que me levaria a vicissitudes. Países estranhos, mais estranhos ainda do que a China, no Ocidente, onde os homens adoravam apenas o ouro. Diante de nós, estendia-se um terreno em aclive, tendo os campos terraceados precariamente pendurados nas encostas íngremes. Na parte superior dessa elevação havia árvores que nos pareceram uma floresta diante do número insignificante de que tínhamos visto antes. Também ali, aquelas figuras humanas de azul trabalhavam nos campos distantes, seguindo na labuta como seus ancestrais mais distantes haviam feito. Carrinhos de uma só roda, puxados por pôneis, passavam com ruído, carregando com produtos para os mercados de Chungking. Eram veículos singulares, pois a roda aparecia no centro dos mesmos, deixando espaço para as mercadorias em ambos os lados. Um desses veículos que vimos tinha uma mulher velha equilibrada a um lado da rua e duas crianças do outro. Chungking, final da jornada para os meus companheiros, início da jornada para mim. Começo de outra vida. Eu não sentia qualquer amizade por ela, enquanto via os desfiladeiros profundos dos rios cheios de curvas. A cidade fora construída em encostas altas que estavam repletas de casas. De onde estávamos parecia ilha, mas sabíamos que não era assim, e que se encontrava cercada em 3 lados pelas águas dos rios Yangtze e Xialing. Ao sopé das encostas, lavada pela água, havia uma faixa larga e comprida de areia, finando-se em um ponto onde os rios se encontravam. Seria um local com que eu travaria bom conhecimento meses depois, e montávamos nos cavalos e seguimos adiante. Ao nos aproximarmos, vimos que havia degraus por toda a parte, e sentimos uma pontada forte de saudade enquanto os 780 degraus daquela rua que era uma imensa escada. Aquilo nos fazia lembrar da Tala, e é assim que chegamos a Chungking.